Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Estou vindo aqui para comentar com vocês, né, a parte de conhecimento específico aí das provas de radiologia da banca Consulpan. E aí juntando, né, nesse grande bolo as provas das prefeituras de Santa Quitéria, Jaguaruana e SGH, tá certo? Onde a banca não se deu nenhum trabalho ali, né, de variar as questões ou elaborar provas diferentes, foi praticamente a mesma prova para todos esses três concursos, né? A única exceção do ISGH que tinha menos 5 questões, mas vocês vão ver que a do ISGH também está aqui dentro, né? Tá bom? Uma prova relativamente fácil, tá? Muito tranquila, tá bom? O que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas vamos analisar aqui as questões, tá? Eu sei que teve muita gente que caiu em pequenas coisas aqui, tá? E uma coisa que eu já dou a dica para você é o seguinte, quando a prova é muito fácil, ela é ruim porque um errinho besta seu, você vai ficar lá atrás, tá? Esse é o problema, tá bom? Mas vamos analisar aqui a prova, tá? Então, beleza, pessoal, vamos lá aqui na tela. Nossa primeira questão, essa prova foi quase praticamente ali anatomia, né? E se você é aluno nosso Átomos, o professor Carlos Adriano entregou aí praticamente toda essa parte de anatomia para vocês, tá, pessoal? Tava lá nas aulas, era só ter estudado, tá? Primeira questão, os ossos do cabo são formados por 8 ossos organizados em 2 fileiras, né? Então a gente sempre trabalha com fileira, deixa eu aumentar essa letra, sempre trabalha com fileira proximal, tá bom? E fileira distal, certo? Sendo uma fileira distal e outra proximal. Assinala a alternativa que não, ó, a banca sempre colocou caixa alta, né? Não corresponde a um dos ossos do carpo. Então ele não perguntou nem qual era a fileira proximal e distal. Tá certo? Proximal nós teríamos trapézio, trapezoide, capitato e amato. Certo? Perdão, mas isso aqui é a fileira distal, né, Alan? Pelo amor de Deus. Fileira distal. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Beleza? E a fileira proximal, escafoide, celular, piramidal e pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Certo? Então, conteúdo básico aí, né? De primeiras aulas de anatomia que você chega no curso de radiologia, seja técnico ou tecnólogo, você vê isso daqui, né? Então, trapézio faz parte, captato faz parte, piramidal faz parte. O único que não faz parte é navicular, porque é justamente um osso do taço, né? Que na verdade é um osso do taço. Pessoal, essa questão ela é sempre muito repetida, pelo amor de Deus, cara. Acho que desde quando eu entrei no mundo de concurso público, eu já devo ter visto uma questão parecida com isso aqui assim, umas 300 vezes, sem brincadeira. Por isso que é muito importante vocês sempre fazerem muitas questões, tá? Para vocês encontrarem questões repetidas e lembrar na hora. Bom, vocês vão lembrar na hora. Poxa, eu acho que eu já vi essa questão, tá? Próxima questão, mais uma de anatomia, né? O osso humano é composto por 22 ossos. O crânio humano, dividido em ossos neurocrânios e osso da face. O neurocrânio é composto por 8 ossos, sendo eles, né? Então vamos lá. Um osso frontal, ok. Então se eu sei que é um osso frontal, eu já corto a letra B, porque ele fala que tem 2 ossos frontal. Eu já nem leio, tá? Aqui você ganha tempo, beleza? 2 ossos parietais, beleza. Eu tenho um parietal direito e parietal esquerdo, né? Aqui em cima. Um osso occipital, maravilha. 2 ossos temporais também. Um esfenoide e um etimoide. Gabarito letra A. Vamos ver o erro das outras. Ele fala que aqui só tem um osso parietal, eu tenho 2 ossos parietais. Aqui também está errado. Fácil, mais uma questão da área de anatomia, sistema esquelético, tranquilo. Não tem nem o que comentar muito aqui, tá? Próxima questão. Outra, cara, ó. E eu sei que muitos de vocês se incomodam sempre quando vocês encontram isso daqui, ó. Tomografia e ressonância na prova de vocês. E eu sempre falo, ó, tomografia e ressonância magnética não é o que vai te reprovar. Porque esse que está te falando aqui, ele passou em 2 provas da EBSER, assim, com conhecimento de tomografia e ressonância magnética básico. São 2 disciplinas que eu não gosto, tá, pessoal? Eu, particularmente não gosto. Eu não dou aula disso, vocês não vão me ver aula dando aula, é tanto que a Tamires é a nossa professora e domina esse negócio, né? Mas eu costumo dizer que tomografia e ressonância ela não é um divisor de águas. O divisor de águas sempre é o básico, sempre é a anatomia e a física que vocês ainda insistem em errar.
né? É posicionamento, tá bom? Dentro da radiologia, né? Então, assim, porque quando vem TCRM, gente, se ela vier difícil, vai ser difícil para todo mundo, porque todo mundo tem dificuldade com TCRM. Só que na grande maioria das vezes ela vem uma TCRM bem noção básica, bem superficial, como por exemplo uma questão dessa, tá? Então, ó, os exames contrastados em ressonância utilizam agentes dos contrastes para realçar áreas específicas do corpo, sendo úteis para detectar anomalias em órgãos, proporcionando uma visão mais detalhada. Geralmente, qual é o contraste? A base de quê, né, pessoal? Ele colocou sais de prata, nada a ver. Ele deve não trabalho de colocar, por exemplo, iodo, bário, nem para dar aquela confundida, para ver se pega algum desavisado, né? Nem isso ele colocou. Então, brometo de cálcio, óxido de zinco, sais de prata, não, galera, a base de gadolínio. Tá? Então, assim, ele poderia. A gente já viu outras questões, o examinador colocando aqui, ó, iodo, bário, para tentar confundir, né? Para aquele que não sabia e tal, para derrubar pelo menos aquela galera que começou nos concursos, que é uma questão dessa aqui não derrubou quase ninguém. Mas aquele que está começando, muitas vezes ele cai numa questão dessa, né? Porque ainda não tem esperteza. Só que nem isso, cara. Nem isso o cara colocou, entendeu? Então, assim, a questão dada, ou seja, uma ressonância magnética aqui que não apresentou problema nenhum, tá? Beleza? Próxima questão, mais um de anatomia, pelo amor de Deus, pessoal. Isso aqui, gente, misericórdia. Ó, coluna vertebral, quantidade de vértebras, tá? A coluna vertebral possui vértebras organizadas em 5 regiões. Ah, ele poderia ter dificultado em uma forma que eu ainda vou falar aqui para vocês, mas nem isso ele fez. As primeiras 3 regiões consistem em vértebras individuais e as demais têm suas vértebras fundidas. Ó, tá vendo? Tem suas vértebras. Ele poderia ter complicado aqui, ó. Ele poderia ter complicado, mas ele não complicou. Poderia abrir recurso? Poderia, né? Mas ele não fez isso. Assinala a divisão correta quanto ao número de vértebras. Bom, então eu tenho cervical, torácica. Na verdade, eu vou comentar em cima da questão, ó. Ele colocou 8 torácica, 8 cervical, não, né, pessoal? 7 cervicais. Das 3 nós temos, das 7 nós temos 3 com nome específico, né? Que é a Atlas e Axis e a proeminente, certo? Então são 7 vértebras cervicais. Então eu já corto essas duas. Olha que maravilha. Uma informação se derruba. 12 torácica, aqui ele colocou 4 lombar, tá errado, são 5 lombar. 5 sacrais, né, pessoal? Aqui foi eu que redigi errado, tá bom? Oh, perdão, eu tô ficando doido. Uf, fazendo comentando a de cima. Esse aqui eu já cortei, tá? Ó, esse aqui eu já cortei, né? Então, só reforçando que eu tava entre a B e a D. Eu que pulei para A. Ó, ele aqui ele botou 4 lombar, 5 lombar, 5 sacrais, 4 coxígenos, 4 coxígenos. Show de bola. O único erro da letra D está dizendo aqui justamente na questão de 4 lombares. Gabarito a letra B. 7 cervicais, 2 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenos. Ele poderia ter confundido porque alguns anatomistas, né, defendem a ideia de que o sacro ele é um só e o cóccix também, porque eles são fundidos. Seria um só. Ele poderia ter colocado uma opção dessa, sacro 1, cóccix 1, para tentar confundir, porque tem essa possibilidade, né? Tem autor que defende que o sacro, apesar de ser fundido, é 5 vértebras e o cóccix 4, mas tem outros que dizem não, é um só, tá? Poderia, mas ele não, nem isso ele fez. Show de bola? Maravilha. E aí, dando continuidade, próxima questão, questão 25, também outra de anatomia básica, pelo amor de Deus, e é só sistema esquelético, observe. As vértebras torácicas se articulam com as costelas e são classificadas em verdadeiras e falsas, com base nas costelas que suportam sendo, né? Então, vamos lá. 3 tipos de costela nós temos, verdadeira, falsos e flutuantes. E tudo está baseado se elas se ligam ao externo ou não. As verdadeiras se ligam direto através de cartilagem com o externo, as falsas se ligam a costelas verdadeiras e as flutuantes não se ligam a ninguém, por isso que tem o nome de flutuante, certo? E aí nós temos no total de 12 pares, né? Então nós vamos ter 7 pares ali de costelas verdadeiras, 3 de flutuantes e 3 de falsos e 2 de flutuantes, tá certo? Show de bola? Então olha só, vamos lá. A gente tem a opção da letra A. Pessoal, se vocês viram algum erro aí é porque eu tive que redigir à mão a prova, tá? Porque a banca não disponibilizou ainda o PDF. Então eu tive que escrever, obviamente uma letra ou outra vai sair aí, mas dá para entender, tá? Então olha só, ele botou na letra A verdadeira de 1 a 10, não, a verdadeira seria da primeira à sétima, tá? Então eu já corto, ó, saiu aqui, ó, falas, seria falsas, né? Opa, letra B, 1 a 7, ok. Falsas,
Faltou o 8 aqui, né? 8 a 10, porque aqui ele botou de 1 a 12, ó. Opa, tá bonito, né? Então seria da primeira pá até a sétima verdadeiras, da oitava até a décima seria falsas e décima primeira e segunda flutuantes. Ok. Aqui tá errado, porque são de primeira até a sétima. Errado. Ok. De 8 a 9, não. De 8 a décima seriam as falsas, né? E aqui, na décima primeira e décima segunda, seriam as flutuantes, só reforçando que o gabarito é letra B. Show de bola? Maravilha? Próxima questão, radioproteção tranquila, nada, né? As diretrizes de proteção radiológica visam reduzir os danos da exposição a radiações ionizantes para trabalhadores e público em geral. Assinala os princípios básicos da proteção radiológica. Então, nós temos alguns princípios, né? Então, otimização, ou ALARA, prevenção de acidentes pode ser também, justificação, limitação de dose, tá? Princípios que a gente tem aí de radioproteção, beleza? Otimização, ok. Zona de cinzenta, nada a ver. Limitação de exposição, ok. Superposição, nada a ver. C, justificação, ok. Otimização, ok. Limitação de dose, ok. Maravilha. Gabarito, letra C. Zona crítica, nada a ver. Deterioração, muito menos. Limitação, nada a ver. Gabarito, letra C. Observem que o examinador ele não tem nem trabalho de colocar ali casca de banana para confundir você. Perguntas estão bem tranquilas até o momento, né? Próxima questão, eu sei que essa daqui gerou algumas dúvidas, mas na minha opinião foi mais falta de interpretação de texto. Ó. O tubo de raio-x é uma fonte geradora de radiação. É formado por um envoltório de vidro que contém em seu interior um ambiente a vácuo e dois polos. Ok. A cita alternativa que corresponde a esses dois polos, ou seja, alguma coisa relacionada a eles. Não necessariamente ele queria perguntar sobre os dois, sobre o cátodo e o anodo. Alguma informação ele ia te perguntar sobre esses dois polos, tá? Letra A, dois polos. Ó, por exemplo, aqui ele comenta sobre os dois polos. Só que ele colocou baixa amperagem e baixa voltagem. Não, pessoal, nós trabalhamos com alta voltagem. A gente trabalha na faixa da kilovolts. Ok? Kilovolts. Beleza? É muito mais alto, por exemplo, do que a voltagem que a gente tem aí na sua casa, né? Na corrente elétrica aí da sua casa, por exemplo. Tá? Bem mais alto. Tranquilo? Show de bola? Ou seja, basicamente 1000 a mais, né? Ou seja, você tem 1000 kiloelectrovolts comparado à voltagem que você tem na sua casa, tá? É 1000 a mais. A unidade a gente passa para 1000. A gente anda de uma casinha para outra, a gente sobe para 1000. Eu estou na unidade básica, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é, por exemplo, o volt, que eu vou passar para o quilo, que é a unidade que vem logo à frente, eu aumento mais 1000, pra você ter ideia, tá? Essa aqui não poderia ser. Aí, na letra B, ele colocou um polo negativo ou chamado cátodo. Isso é a informação correta relacionada a um polo. Então, na minha opinião, essa aqui é o gabarito, seria o gabarito. Lembrando, isso aqui é um comentário extraoficial, é a minha opinião, tá, gente? Pode ser que a banca traga outro gabarito aí, e aí a gente vai analisar se cabe recurso ou não. Pode ser que o meu raciocínio seja diferente, tá? Polo positivo é chamado bipolar, nada a ver. Um polo neutro, não existe polo neutro. É negativo e positivo, é uma pilha. Então, gabarito, letra B. Show de bola? Próxima questão, aqui, ó. A medida da corrente, olha só, nós temos duas coisas, pessoal. Eu sei que isso aqui confunde gente pra caramba. Nós temos a tensão aplicada ao tubo e nós temos a corrente. Tá? A tensão vai ser a quilovoltagem. Tá? E a corrente vai ser a miliamperagem. Isso aqui são termos da elétrica, tá, pessoal? Que nós utilizamos, é a parte elétrica do nosso aparelho, certo? Ok? E aí, a gente vai trabalhar sempre com o seguinte, né? A gente vai ter nós temos grandeza, né? Ó, nós temos uma grandeza que é a eletricidade, tá bom? Isso é uma grandeza, certo? Que é a eletricidade, tranquilo? Aí a grandeza, cara, é qualquer propriedade física que pode ser medida ou contada, tipo assim, o tempo, por exemplo, o tempo dá em segundo, na unidade básica, né? A velocidade, tá certo? Enfim, são grandezas aí e que podem ser contadas e medidas e tal, né? Então a eletricidade é uma delas. Aí nós temos unidades que ajudam a representar isso daí, tá certo? Então a gente vai ter as unidades básicas, eu vou tentar desenhar para vocês aqui
um quadrinho, tá certo? Onde a gente vai ter só as que a gente vai usar mais. Por exemplo, unidade básica, tá bom? Aí eu vou ter aqui, por exemplo, a unidade básica. Daqui para cá, certo? Eu vou ter o mili. E aí eu vou ter, para cá eu vou estar aumentando. Vou ter o quilo, daqui eu vou ter o mega. Tá bom? Isso aqui vocês vão ver que vocês vão estar usando isso aqui direto. Por exemplo, em informática você usa muito isso. Você tem a unidade básica, que é o byte. E aí você tem o kilobyte, megabyte, gigabyte. Você vai aumentando, né, a capacidade ali, por exemplo, de armazenamento. Aqui no caso, quando vai trabalhar só a parte de elétrica, né, a gente vai ter algumas unidades básicas, que vai ser o volts, o volt, né, voltagem, vai ser o ampere da corrente, né, ok? A voltagem relacionada à tensão, pode ser o watts, certo? Ok? E a unidade básica. Então, por exemplo, quando eu vou falar na minha casa, a minha corrente, por exemplo, ela é de 220 volts, tá? 220 volts, certo? Ó, 220 volts. Quando eu trabalho com raio-x, pessoal, a gente trabalha em quilovolts. A tensão do nosso aparelho é em quilovolts. Então, é como se você multiplicasse mais 1000. Sempre que você vem para cá, você multiplica mais 1000, né? Ok? Aliás, você divide, né? Isso para cá é dividindo, depois é multiplicando. E aí, é como se eu passasse aqui dividindo por 1000. Tá? Então, eu estou nessa unidade aqui. Quando a gente vai fazer um raio-x, nós estamos aqui, ó, no KV. É quilovolt. Ou seja, uma tensão bem mais alta do que a gente utiliza na parte residencial. Quando você vai para a radioterapia, você trabalha na megavolt, ou seja, bem mais alto ainda, tá bom? Ok? E aí, da mesma forma com o ampere, né? Só que na amperagem nós trabalhamos com mili, né? Ó, é uma unidade a menos. Eu tenho a unidade básica, que é o ampere, eu tenho a miliamperagem, unidade mais baixa, certo? Show de bola? Então, só para resumir aqui, e aí ele perguntou bem básico, né, sobre a corrente elétrica que percorre, e ele botou aqui, ó, percorre o filamento, ó, que percorre o filamento. Cara, é a miliamperagem, não tem para onde errar. Para a formação do X é aquela com alta temperatura, possibilitando a emissão de elétrons sendo medida em miliampere, MA, gabarito, letra D. Maravilha? Show de bola? De novo, essa questão que gerou um pouco de confusão por conta do seguinte. Olha só, vamos ler aqui, ó. Os raios-x são um tipo de radiação de alta ou baixa energia. Essa aqui é a primeira, né? Seria alta energia. Olha aqui o raciocínio, ó. Então eu já corto essas duas, tá? Com capacidade de penetrar em organismos vivos e atravessar tecidos na minha opinião, deveria ser alta densidade, tá, galera? Porque se ele tem alta energia, ele ultrapassa a alta densidade, ele ultrapassa objetos de tecido de alta densidade, certo? Ok? Só que se eu colocar, aliás, né, seria maior, né? Para seguir do jeito que está aqui na opção, seria maior. Maior densidade. Só que se eu colocar maior, é o que está aqui na letra C, né? Aí eu vai ter um problema. Ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, como pulmões e rins. A letra C fala que é pulmão e rim. A parte mais densa do corpo não é pulmão e rim. Seria ossos e dentes. O dente é um tipo de osso, né? E aí é onde mora o problema. Essa questão aqui, ela pode caber um recurso aí, tá? Eu tô achando que ele vai dar a letra A como gabarito, certo? Mas pode caber um recurso justamente aqui, porque não faz lógica dele colocar do raio-x ter alta energia. Com isso, eu sei que ele penetra tecidos de alta densidade, de maior densidade, né? Então aqui deveria ser maior. Só que não tem no gabarito, tá vendo? Aqui fala menor, né? Ok? Mas eu acho que ele vai considerar a letra A, tá, galera? Eu iria na letra A nessa prova. Até porque, só por conta dessa informação aqui, ó, daqui até aqui, ó, ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, como a parte mais densa que nós temos do corpo é aquela que tem o maior número atômico. E nós temos, por exemplo, o cálcio. Por isso que o raio-x fica branco, tá? Porque ali você teve uma maior absorção. Na região mais densa sempre vai ter mais absorção dos fótons. É por isso que você radiografar uma barra de chumbo vai ficar tudo branco. Alta densidade, houve um grande efeito fotoelétrico, vai ter ali, né? E aí vai ter uma absorção muito grande dos fótons.
tá? E aí, por conta dessa informação aqui, ó, ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, como ossos e dentes, tá? Então, eu iria aí, certo? Eu iria nessa, tá? Show de bola? Na letra A, beleza? E eu iria na letra A, só que aí o problema fica justamente aqui, porque na minha opinião deveria ter aqui, ó, maior. Pode ser que cabe recurso, né? Vamos ver aí. Vamos esperar o gabarito, qual coisa a gente pensa no recurso para essa questão, tá? Próxima questão. Imaginologia, onde seu conhecimento de anatomia humana se encontra com a prática clínica. Ela reúne vários métodos não invasivos, visualização das estruturas corporais internas. Sendo assim, assinala a alternativa correta quanto ao significado da tomografia computadorizada. É uma técnica imaginológica que usa pulsos de ondas eletromagnéticas. Bom, ondas de onda eletromagnética não, ela usa um tipo de radiação eletromagnética que é o raio-x. Nada a ver. É uma técnica que utiliza ondas de rádio? Não, galera. Não, isso aqui não é RM, não. Isso seria RM. C. É uma técnica de imaginológica que utiliza pulso de raio-x. Pulso, acho que quer ver com os cortes, né? Para produzir imagens que retratam os tecidos em 2 e 3 dimensões, baseadas em sua densidade. Opa, tá bonita a letra C. É um método de imagem que utiliza ondas acústicas? Nada a ver. Gabarito, letra C. Feito? Próximo. Partindo da posição anatômica em radiografia, fica mais simples colocar o paciente em posição geral, pedida pelo médico que solicitou raio-x. Essa posição anatômica se refere a. Então, posição anatômica também cai em prova pra caramba isso aqui, tá? Então, posição anatômica, paciente em ortostase. O paciente não está em decúbito. Então, o que tiver em decúbito aqui tu corta, ó. Não e não. Tá? Então, tem que estar em ortostase. Letra A. Com os braços esticados, ok? Pés retos, palmas das mãos voltadas para frente e o olhar para o horizonte. Perfeito. Palmas da mão voltada para frente. Tá? Letra D. Pessoa de pé, braços flexionados? Não. Braços estendidos, braços esticados. Tá? Flexionados seria o braço dobrado. Tá? Então, gabarito, letra A. Beleza? Próxima questão, a radiografia é uma técnica usada na medicina há muitos anos, sendo um método diagnóstico de primeira linha em termos de avaliação da anatomia humana. O tórax e o abdômen são separados por um músculo interno conhecido como o que está acima desse músculo é chamado torácico, o que está abaixo dele é chamado abdominal, que é justamente o nosso diafragma. Então você tem a aorta descendente torácica, passou do diafragma, a aorta descendente abdominal, tem a porção do esôfago lá, a maior parte do esôfago é torácico, passou uma pontinha do diafragma, já ali, chegando no estômago, ele é a parte abdominal, né? Então, o diafragma é que faz essa divisão das duas camadas, o que é torácica e camada abdominal, tá? Próxima questão, na radiografia de tórax, pode ser usada apenas como incidência. Lembrando, pessoal, que essa ordem aqui é na prova de Jaguaruana, tá? Se tu fez ISGH, vê aí se está nessa ordem, mas eu sei que está aqui as tuas questões, tá? Sendo usualmente realizada a incidência PA, ou seja, os raios-x incidem em qual, né? Então, PA é a projeção do paciente. Então, os raios incidem onde, né? Os raios vão incidir primeiro na região posterior do paciente, certo? Então, não é na região anterior, nem na lateral, muito menos cranial. Vamos dar B, a região dorsal do paciente, a película estará situada na região anterior. Gabarito, letra B. Perfeito? É um PA, o raio incide no posterior e a placa vai estar colada no anterior do paciente. Próxima questão, questão 34. É um tipo de exame para obter imagens muito mais detalhadas, emite diversos feixes de raio-x, criando imagens transversais de estrutura interna, incluindo o coração. Assinale o tipo de exame ao qual o enunciado se refere, né? Tomografia, ressonância, raio-x e cintilografia. Raio-x não pode ser, tá certo? E aí, trabalhando com imagens transversais, né, só pode ser tomografia, né? Porque também raio-x, ressonância não utiliza, cintilografia não tem essa definição aqui como ele fala, né? Então é tomografia. Mais uma vez, ó, a questão de tomografia é dada, né? Tranquila, né? Como eu falei, tomografia não vai ser o problema para vocês, muito menos ressonância, tá? Raras são as provas. Ressonância é um dos exames de imagem mais utilizados em alguns problemas de saúde específicos do paciente. Existe o cuidado necessário antes da realização da ressonância, que deve ser tomados ao realizar o exame. Sobre estes exames, não se deve preocupar com cabelos molhados, pinça metálico, sítios postiços com ímãs. Isso daqui pode ser atraído pelo campo magnético. Cabelo molhado, lembra que a ressonância vai trabalhar com hidrogênio, tá? Então, o cabelo molhado pode aquecer, não pode creme, algum tipo de creme, cabelo molhado e tal, certo?
Agora, esses três aqui, ó, o operador de ressonância deve se preocupar, né? E a equipe. Agora, roupa de algodão não. Gabarito letra D. Não apresenta problema nenhum, tá? Próxima questão. O tarso é composto por 7 ossos que formam o aspecto do pé. Os ossos tarsais compõem duas regiões do pé, conhecido como retropé e médio pé, porque o antepé é as falanges e os metatarsos, né? É o antepé. E são importantes locais de fixação de músculos da perna e do pé. Os ossos do retropé são, inclusive essa divisão, até na amputação do pé diabético, eles usam essa região, né? Então você vai ter, ó, antepé, também questão muito batida, tá? Médio pé, médio pé, o acento vai no pé, né, na verdade. Médio pé e retropé, tá? O antepé vão ser falanges e metatarsos. O médio pé, cuidado, tá? Vão ser os cuneiformes, vai ser o cuboide e o navicular. E o retropé apenas o talos e calcâneo. É o gabarito da letra A. Maravilha. Próxima. Essa daqui gerou dúvida pra caramba. Inclusive até eu fiquei com dúvida, tá, galera? Essa aqui foi estranha, né? Fala sobre parte mais específica aqui, cara. É estranho pra caramba essa questão aqui. A flexão refere-se. Ele vai dar. Na questão, ele só vai falar o que é flexão e extensão, né? A flexão refere-se à diminuição do ângulo entre duas partes corpóreas, encurtando o comprimento do músculo, e a extensão refere-se ao aumento do referido ângulo, né? Então você diminui e aumenta. Aumentando o comprimento do músculo. Esses movimentos acontecem em determinados planos e eixos, que são coronal, frontal, sagital, transversal, eixo lateral, longitudinal, lateral ou longitudinal. Galera, quando você faz flexão e extensão, eles acontecem no plano coronal, tá? E no plano e no eixo longitudinal, que é o gabarito letra B. Tá? Eu sei que essa questão aqui deve ter derrubado muita gente, tá? Mas ela acontece nesse plano longitudinal, no plano frontal e no eixo longitudinal. Maravilha? Próxima questão. A articulação do ombro permite o uso mais específico das extremidades superiores em quase todas as direções e permite acompanhar os movimentos de extremidade superior. A articulação glenomeral, articulação do ombro, é um espaço que existe entre duas estruturas ósseas no ombro superior, que são, cara, o nome já está falando, ó, glenohumeral. Então, entre o húmero e a glenoide. A glenoide, a parte, é uma porção da escápula, né? Então ele botou una, né? Não, cara, una, clavícula, nada a ver, ó. Então, só sou um mutante, né? Para articulação dele do antebraço com a clavícula, né? Acrômio, não. E a cabeça do húmero, não. O acrômio se liga à clavícula, articulação acrômio-clavicular. Cabeça do húmero, ok. Processo coracoide clavícula, não. Nada a ver. Cabeça do húmero é a cavidade glenoidal da escápula. Perfeito. Gabarito, letra D. Anatomia dada. Próxima questão. Radiologia. O conhecimento dos mecanismos envolvidos nos efeitos biológicos das radiações ionizantes tem auxiliado o desenvolvimento de tratamento cada vez mais seguros e eficazes. É um dos principais alvos da radiação. Aí vem aqui, ó. É um dos principais alvos da radiação é a quebra das fitas. Ó, galera, onde é que tem isso aqui, hein? De dupla hélice. Pode ser reversíveis quando você tem a morte da célula, né? A radiação geralmente é muito alta e tal. A lesão que causa esse dano irreversível é chamada de letal. A subletal é quando você tem ali a possibilidade ainda de reverter o dano. Esse principal alvo é membrana lipídica, mitocôndria, centríolos e o DNA. Galera, o DNA, sempre na tua aula, sempre a gente falou na quebra de moléculas do DNA, quebra lá das ligações químicas do DNA, que é essas fitas aqui, as duplo hélices que ele fala aqui, ó, tá? DNA, gabarito. Próxima. Quanto à radioterapia, os campos de radiação são, na grande maioria das vezes, localizados, porém é inevitável que porções de tecidos normais sejam contidos. A gente tem uma tecnologia bem mais avançada hoje em dia, que você realmente tem exposição bem baixa do tecido saudável, mas antigamente se trabalhava como exposição em bloco, né? Você tinha realmente uma exposição muito grande. Você tinha a lesão aqui, ó, e o resto tudo é tecido saudável. Então, antes de fazer alguns filtros, você tem os filtros para compensar, né? Para fazer uma compensação aí, mas você tinha uma exposição muito grande. Hoje tem alguns protocolos, os
os múltiplos colimadores lá dos aceleradores linear, por exemplo, você tem uma exposição já bem mais baixa, né? Tá? Mas, enfim, isso aí acontece mesmo. Dessa forma, é fundamental respeitar a tolerância dos tecidos normais adjacentes para minimizar a probabilidade de danos reversíveis. A dose de tolerância depende de fatores relacionados a seguir, exceto, né? Ou seja, a dose de tolerância vai depender de densidade do filtro? Não. O filtro serve para compensar, eu já falei para vocês, tentar deixar a dose um pouco mais homogênea, porque você tem regiões do corpo que não é homogênea, tá? Então você vai tentar compensar isso daqui. Tá? Então isso aqui não tem nada a ver. Densidade, aliás, o tecido envolvido, o volume irradiado e o tipo de radiação. Tudo isso daqui está relacionado, exceto a densidade do filtro. Não tem nada a ver, tá? Que é o gabarito letra A. Show de bola? Então, maravilha, pessoal. Esse comentário que eu darei para você. Lembrando que isso aqui é um comentário, é um gabarito seria extraoficial, é a minha opinião aqui que eu acho, tá? Segundo algumas literaturas que a gente conhece, mas pode ser que a banca possa trazer aí um conteúdo, aliás, um gabarito diferente disso aqui. Se for muito diferente, a gente vai tentar aí ver um recurso, né? Para tentar anular ou mudar algum gabarito, tá? Mas é isso aí. Vocês viram que é uma prova bem tranquila, nada demais, tá? Tudo dentro do padrão. Ali fugindo, né, do que nem posicionamento, nem mamografia ela tem pedido, né, mas é bem tranquilo o conteúdo, tá bom? Então, forte abraço, até mais, bons estudos e sucesso!